Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do canal, da liturgia diária. Não é chamado liturgia diária, é o meu canal particular, mas neste mês de junho adentramos para o mês do Sagrado Coração de Jesus. E antes de iniciarmos com orações, essa parte introdutória que vai estar sempre grudadinha aqui com a liturgia e com meus pitacos, vamos recordar as intenções de oração do Santo Padre confiadas à sua rede mundial de oração para o ano de 2022. Para o mês de junho, dedicado pelas famílias, rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo para que com gestos concretos vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida cotidiana. Então, como eu disse, mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Inclusive, deixa eu ver que dia que vai ser. Dia 24. Dia 24 é o dia do Sagrado Coração de Jesus, que é uma sexta-feira, e logo na sequência, dia 25, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Tá? Então, Jesus está sempre perto, Nossa Senhora está sempre perto de Jesus, Jesus sempre perto de Nossa Senhora. Tá bom? Então, não esqueça essas datas. Tem também dia 16, o Corpus Christi, né? Não sei como é que vocês vão viver isso. Aqui provavelmente vai ter os tapetes, os tradicionais tapetes. Então, vamos lá. Vamos rezar, então, inicialmente para todo o mês, estimular, para o mês de junho, a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, de Santa Margarida Maria Alacoque. Se não me engano, essa oração concede indulgência parcial. E plenária, acho que no dia se for recitado no dia do Sagrado Coração, se não me engano, tá? E na sequência, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, também dedicando as nossas orações para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, a todos os sacerdotes e pessoas adoentadas, enfermas, e que estão precisando de todo o nosso esforço oracional para este mês, tá bom? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me dou e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa e minha vida, minhas ações, meus trabalhos e meus sofrimentos, a fim de no futuro empregar tudo quanto sou e tenho unicamente para a sua honra, amor e glória. É minha resolução irrevogável ser inteiramente dele e fazer tudo por seu amor, renunciando de todo o meu coração a tudo que lhe puder desagradar. Portanto, ó coração sagrado, eu vos escolho para único objeto de meu amor, para protetor de minha vida, penhor de minha salvação, amparo de minha fragilidade e inconstância, reparação de todas as faltas de minha vida e asilo seguro na hora de minha morte. Coração de ternura e bondade, sede vós minha justificação diante de Deus, vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Coração de amor, em vós ponho toda a minha confiança, de minha fraqueza e maldade tudo temo, mas da vossa bondade tudo espero. Consumi, pois, em mim tudo que puder desagradar-vos ou se opor a vós. Imprimi o vosso puro amor tão firmemente no meu coração que nunca mais vos possa esquecer, nem nunca possa de vós me separar. Coração sagrado, eu vos conjuro por toda a vossa bondade que o meu nome seja profundamente gravado em vós, pois eu quero que toda a minha felicidade e glória seja viver e morrer no vosso serviço. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 13 de junho de 2022, dia de Santo Antônio de Pádua, entramos na 11ª semana do tempo comum. Segunda-feira, cor litúrgico vai ser o branco, porque nós estamos lidando com o doutor da igreja que morreu de causas naturais, certo? Então, Santo Antônio tem ficado mais popular, pelo menos aqui na região aqui da minha arquidiocese, por conta do bolo do Santo Antônio. E isso já está reverberando aí para o estado do Paraná, Então, tem gente colocando santinho no bolo,
Mas a tradição mesmo, como diz lá, né, do tempo da Idade Média, o pão do Santo Antônio. Então, tem algumas paróquias dedicadas a Santo Antônio que faz distribuição do pão para os mais necessitados, né? Pessoas mais abastadas que pagam promessa, dão grandes quantidades de pães para serem abençoados e depois distribuídos para os mais pobres, né? E, infelizmente, no Brasil, nós estamos vivenciando esta questão da miséria, da pobreza, né? Então, que Santo Antônio esquece o lado casamenteiro, né? Nós estamos no mês de junho, mês das festas juninas, mas é que a gente possa mudar a opinião dele, lembrando que quando você está com fome, está faltando comida em casa, peça a intercessão de Santo Antônio. Tem outros santos que também alimentam, né? São Francisco Neri fez uma experiência, né? Quando foi distribuir sopa para as crianças, que a panelinha dele não acabava a sopa. Acho que São Benedito, né, que ficou mexendo com as panelas, né? Santa Faustina também doava alimentos, mas tradicionalmente é Santo Antônio que alimenta os pobres, faz casar as moças desamparadas, por isso que ele é o casamenteiro. Então a gente não pode pensar assim que Santo Antônio é o santo casamenteiro do casamento por casamento, assim. Ah, vou casar. Não. Ele sempre visava a proteção. Então, Santo Antônio, ele é um protetor eficaz também, né? Ele protege sua casa, ele protege a dignidade da família, das pessoas da família. Então, a gente tem que sempre pensar, meditar nos carismas dos santos. Então, sempre vou fazer esse convite, né? Por exemplo, Santa Rita de Cássia. Nunca fique com aquela ideia, é a santa das causas impossíveis. Sempre se questione. Sempre faça o questionamento. Não que a tradição popular não tenha o seu devido valor, né? Tem um devido valor na fé, mas é preciso meditarmos melhor nos carismas dos santos. Então, no caso de Santa Rita de Cássia, que foi mês passado, se não me engano, nem sou tão devota, mas eu gosto de meditar na história de vida dela. Santos que não deixaram nada escrito, que é o caso dela, mas deixaram um grande testemunho. Qual que foi o impossível? Ela continuou perseverante. Ela queria entrar para uma congregação religiosa, mas foi obrigada a casar. Casou com um homem violento que provavelmente espancava ela, maltratava, agredia moralmente e fisicamente. Por conta dessa atitude violenta do marido, o marido teve muitos inimigos. Ela teve 2 filhos homens, jovens, igualmente violentos. E o que ela fez? Não tinha como pedir separação, era para a vida inteira. Então ela rezava todo dia, toda noite, sempre, sempre, sempre pela conversão do marido. Olha que coração grande. Aí ela rezou, pelo que eu sei, né? O marido se converteu, tentou mudar de vida, mas infelizmente teve que arcar com as consequências da ira dele e foi morto em emboscada. Os filhos, igualmente violentos, queriam vingar o pai e estavam já fazendo certas violências por aí. Aí Santa Rita de Cássia rezou, pedindo que para Deus que se acontecesse uma coisa muito grande com os filhos, que Deus os levasse daqui para que não pecassem. E de fato, os 2 foram mortos também. Ficou viúva, sozinha, bateu na porta do convento. O convento não a quis. Aí vem os impossíveis de Santa Rita. Para ela, né, se para Deus não é nada impossível, ela queria porque queria entrar no convento. Entrou no convento, foi desprezada, ainda foi humilhada, mandaram regar um toco seco de videira. A videira floresce e dá frutos até hoje, conta-se lá em Cássia. Que mais? O fato de ter entrado como freira, mesmo viúva, já foi um impossível, né? Parece que ela foi colocada lá dentro. Tá, porta tudo fechada, ela foi colocada lá dentro. Então as irmãs não tiveram como dizer não, certo? Então, esse é uma situação que eu estou contando. Então, no caso de Santo Antônio, é a mesma coisa. Qual que é a história de vida do Santo Antônio? Né? Por que o menino Jesus está nele? Essa já é
parte quase final da vida dele. Ele tem uma visão em que ele recebe nos braços, né, o menino Jesus. Nossa Senhora o cede o menino Jesus, porque o menino Jesus estava doidinho para ir no colo de Santo Antônio. Né? E aí vem essa questão também. Jesus, menino, não vem para qualquer pessoa. Criança mesmo não vai para qualquer pessoa, né? No colo de qualquer pessoa. Então, eu vou pedir essa gentileza. Vamos sair do título básico que a tradição popular o coloca. É casamenteiro. Mas antes de tudo, Santo Antônio, então vamos colocar já, eu não vou contar toda a história de Santo Antônio, a parte que eu sei. Tem uns filmes também retratados. Santo Antônio já está na confraria dos irmãos franciscanos, né? Conhece São Francisco, faz o carisma franciscano florescer. Ele prega para peixes, inclusive Santo Antônio é padroeiro dos advogados, então você advogado, parabéns aí, ele é o seu padroeiro. Acho que o dia do advogado deve ser hoje, né? Porque para ter o padroeiro como Santo Antônio, dos professores é Santa Teresa d'Ávila. Então, ele ia nos vilarejos lá da Itália, pregava, aí teve um vilarejo que não quiseram ouvir ele, provavelmente eram hereges. E o que ele fez? Ele foi até o mar e falou, eu vou pregar para os peixes, vocês não querem ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar para as criaturas, porque assim diz o Senhor, anunciar a boa nova a toda criatura. E ele foi no mar, falou com os peixes, e os peixes se aglomeraram num certo ponto para ouvir Santo Antônio. Tem o do burrico, né? Que aí o dono do burrico era um herege, assumidíssimo, e fez um desafio para Santo Antônio, né? Que se o burrico comesse todo, ia deixar o burrico sem comer, e o senhor Frei Santo Antônio, o seu Antônio pode trazer a hóstia consagrada, que eu não vou me ajoelhar, né? E certeza que o burrico não vai, porque assim, o que aconteceu ninguém esperava, o que se achava era que o burrico ia chegar em Santo Antônio com ostensório, né? Com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus lá. E o camponês ignorante ia ceder bastante feno fresquinho pro burrico faminto. E esse camponês era um desses hereges históricos, assim, que a maioria faz tese de doutorado, mestrado lá na Europa. Eu não lembro se são os cátaros ou são os albigenses. Eu sei que tem umas heresias bem medonha lá, nessa época. E aí o Santo Antônio rezou, jejuou, colocou Jesus no ostensório, chegou, ficou de um lado, o burrico no meio, Santo Antônio com o Senhor Jesus num lado, e do outro lado o dono dele, do burrico, com feno. O burrico se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Ele foi direto para o Senhor Jesus. Também é um milagre. Tem outras, inclusive a que eu acho assim mais impressionante foi quando ele na Itália, ele já não tinha mais contato com a família, fazendo a pregação, a homilia e tal, no meio da missa. No meio da liturgia, no meio da homilia da palavra, né? E de repente, Santo Antônio para, aí ele baixa a cabeça, coloca o capuz e fica em posição de oração. E ninguém entendeu, mas também ninguém ia chegar nele. Ô, seu Santo Antônio, o que rolas, né? O que acontece? Naquele momento, ele faz uma bilocação para Portugal para defender o pai dele, acusado de assassinato. Por isso que Santo Antônio também é o padroeiro dos advogados. Santo Antônio, então, vai, já quase nos finalmente do julgamento, o pai dele ia ser condenado como culpado por ter assassinado uma pessoa. E o Santo Antônio aparece com as roupas de frei franciscano, né? E todo mundo se assusta, todo mundo mesmo, até o pai dele, e Santo Antônio fala, meu pai é inocente. Ah, mas o senhor não tem como provar. Ah, eu tenho sim. Vamos lá no cemitério onde está a vítima. É sério. Foram no cemitério, mandaram abrir o túmulo, abriram o caixão. Aí Santo Antônio fala assim pro morto, você que foi assassinado, diga se essa pessoa, apontando para o pai, né? Essa pessoa o matou. Imediatamente o morto abre os olhos, levanta como se estivesse vivo e fala, não foi ele que me matou. Quem me matou foi aquele ali, ó.
e apontou para uma outra pessoa que estava no julgamento, que era o acusador, que era que estava acusando o pai de Santo Antônio como assassino. E aí o morto tranquilamente voltou para o túmulo. Ele estava sentado no caixão, ele volta para o caixão, fecha o olhinho e morre. Aí encerrou o caso. Todo mundo com aquela cara, não sabia onde enfiava, né? Imagina, gente. Santo Antônio tinha o poder de ressuscitar o morto. Aí todo mundo ficou pasmo. Santo Antônio, tchau, pai, tô indo, beleza, fui. Aí voltou, terminou a homilia, voltou pra Itália, né? Voltou, terminou a missa, acabou, gente. Né? Entre outras histórias. E, claro, a que eu vou falar agora, né? Que também ele trabalhava para juntar dinheiro para sustentar os pobres, dar alimento aos pobres e juntar o dote para as donzelas desamparadas, órfãs ou filhas de viúva, alguma coisa. E que, porque assim, antigamente, vocês acham bacana casar, né? Mas antigamente, até o século finais do 19, talvez começo de 20, mas aí começo de 20 já, como com a República, acho que mudou bastante. Talvez até o período do Brasil Império, casar exigia dinheiro da parte da moça. Ou seja, a moça tinha que levar uma grana para dar para o futuro esposo para manterem a vida de casados. Ou seja, não é o cara chegar, ai, me dê a mão da sua filha. Não, tá rolando aí um negócio. Por isso que a maioria dos casamentos eram arranjados. Isso desde a Idade Média na Europa, também aqui no Brasil colônia. Então, ter filhas, mulheres, era um prejuízo para a família. Porque ia uma grana. Ainda tinha que fazer enxoval e bibibi bobobó, né? Aí o Santo Antônio juntava dinheiro para que essas moças, donzelas, virgens e jovens adolescentes não caíssem na prostituição e também nas mãos de cafetões, né? Porque era um risco. Isso também desde o tempo do tempo do Senhor Jesus, que ele fez na cruz? Ele não abandonou Nossa Senhora. E não foi só ter dado Nossa Senhora espiritualmente para todas as gerações futuras como nossa mãe. Ele a preservou no sentido material ao falar para o seu discípulo mais amado, que era jovem: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ou seja, vocês agora são parentes, são família, vocês vão ter que se cuidar. Principalmente o João, o evangelista. Você vai lá e cuida da mamãe, da minha mãe, beleza? Beleza? Beleza, beleza. Né? Ou então aquela passagem do Senhor Jesus que, vendo a dor da viúva de Naim, vê o único filho jovem morto, e aí fazendo cortejo, e o Senhor Jesus sente no coração dele aquela dor daquela senhora, porque sabia que aquela senhora ia cair na indigência ou na prostituição. E o que ele fez? Ressuscita o menino, para que o menino possa cuidar da mãe, né? Certo? Então, o carisma de Santo Antônio com relação ao casamento é nesse sentido da pessoa não passar necessidade. Então, o Santo Antônio sempre viu a questão da fome, de trabalhar pelos mais necessitados. Então, o salário dele não era para ele, era para os pobres. Aí vem o pão de Santo Antônio, etc, etc. Aí você, não, agora eu vou falar bem em mim. Você quer casar? Então, mas hoje em dia você sabe que os dois podem trabalhar, né? Passar fome ninguém passa. O que vai passar fome é de internet, às vezes, porque tá tudo caro, né? A gente tem muitos luxos, na verdade, a gente não consegue juntar dinheiro porque, como os antigos, porque tem muita distração. A gente gasta dinheiro com bobeira, com coisas vazias, né? Crédito de celular para falar nos zaps eternamente, ou então aqueles créditos para joguinho, você compra aquele monte de livro, enche teus olhinhos com um monte de bobeira, vai ver Netflix. Isso não é construir, tipo, comprar um terreno ou poder comprar até um arroz para você, né? Vamos falar na real, até a água e energia elétrica é muito mais tangível, muito mais tocável do que essas coisas que eu tô falando, né? Isso são realidades que eu sei, mas, por exemplo, a pessoa se entope de sapato, parte de sapato, um monte de roupa,
eu falar a verdade, roupa eu já nem compro mais. Eu só compro quando eu vejo que eu preciso. Pronto, não tenho mais nenhuma calça para sair. Senão eu não compro. Eu tô reformando tudo, né? Enfim, cada um é cada um, né? Mas eu digo assim, tipo, você quer casar? Então, você tem que pedir pro santo certo, né? Porque provavelmente você quer casar não porque você tá passando fome. Então você não pede para Santo Antônio. Para Santo Antônio você pede trabalho remunerado. Pede para ter uma graça do Espírito Santo, se você é pregador. Santo Antônio, intercedei para que eu possa ser bom pregador. Ah, excelente, porque Santo Antônio era excelente pregador. Sem contar que ele era português, não falava italiano e ainda ele ia pregar e sob a ação do Espírito Santo, todo mundo entendia. Sabia? Talvez depois ele tenha perdido o italiano. Mas mesmo assim, foi com amor, cara e coragem. Né? Encharcado no Espírito Santo. Você quer ser encharcado no Espírito Santo? Pede para Santo Antônio. Seu besta. Desculpa, xinguei. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo tá brabo com você. Não quer entrar em você, porque você tá cheio de pecado. Então pede para Santo Antônio fazer intercessão. Né? Quer conhecer o menino Jesus? Pede para Santo Antônio também. Né? Outra coisa, assim, mas eu não cheguei no casar, né? E casar pede para quem? É para São José. Ué. Você quer casar? Pede para São José. São José recebeu de bandeja a melhor esposa. Tá certo que ele teve que abdicar dos sonhos dele, né? Em prol da vontade de Deus. Mas foi um casamento frutuoso, né? Certo? Então, com virtudes no casamento. Uma esposa cheia de virtudes, sem pecado original, né? A não ser que você tenha uma ideia errada sobre o matrimônio. Aquelas ideias fantasiosas sobre o matrimônio. Porque às vezes a pessoa também não sabe o que quer no casamento. Aí não adianta pedir para casar. O que adianta você ter a cabeça cheia de pornografia na cabeça, achando que é isso que você vai ter dentro do casamento? Você não vai se esforçar para mudar, você quer levar toda a pornografia para dentro da sua casa, acha que a mulher tem que ser sua prostituta pessoal, tem que fazer tudo o que você pensa. Não, aí é ter uma mente doentia com relação ao casamento. Então, o que você quer do casamento? Não dá para ter tudo, né? Tudo não dá. Mas você quer filhos? Você quer um homem com virtudes, honesto, trabalhador? Ou, olha, gente, o papo que eu vou falar, já que o papo é casamento, né? Eu não casei, mas eu sempre tive colegas casados, então esses problemas às vezes chegavam nos meus ouvidos. Mas eu vi um negócio. Eu não sou de ver aquele programa, mas é que eu queria ver o Canta Comigo e caiu no programa do Faro, né? É o mesmo apresentador, até aí não tem problema. Ele tem o programa, voltou o programa lá, como é que é? O de namoro lá com ele lá. Quer dizer, não é com ele que apresenta e intermedia. E aí tem um monte de mulher, e aí vai apresentando o cara a partir dos objetos. Que é tudo, na verdade é bem baixo mesmo o programa, sabe? Eu nem recomendo você ver. Mas eu vi um negócio que até o comentarista do programa, que é o cara que ganhou a Fazenda 13, que ele também, eu não sei, né? Eu não sei porque eu me apego nesse povo. Mas ele realmente, o comentarista falou um negócio bem pertinente. A mulherada não estava atrás do cara que era trabalhador. Tinha um rapaz bonito, trabalhador, disse que não namorava fazia um tempão. Quer namorar comigo, um negocinho, o programa. As meninas não queriam o cara não era feio. Parecia que era bem estabilizado também. Aí tá, dispersaram. Aí o comentarista lá, o que ganhou a Fazenda 13, mas o que vocês querem da vida? Não pode dispensar a pessoa assim. Olha aí o homem bonito desse. O cara é homossexual, tá? Só pra você entender, o comentarista lá do Faro. Aí chegou um outro piá. Piá de nada, assim. Aí falou, o que você faz? Eu sou influenciador digital, tenho não sei quantos no Instagram, mas não é pouca coisa não, é não sei quantos milhões no Instagram. Aí o zóio das mulheres cresceu, né? Pra quê? A primeira já grudou nele.
E aí o comentarista do Faro falou bem assim, mas vocês são tudo biscoiteira mesmo, vocês querem um cara só pra bombar as redes sociais de vocês, né? Só pra mostrar, né? Ou seja, o que é o relacionamento hoje? É mais fake do que os posts do Instagram. E eu vi o quê? Num programa de auditório, chinfrim. Ah, é horrível, eu não gosto daquele negócio, daquele programa. E o cara lá que era trabalhador e tal, ninguém quis. Então é assim, claro, ali é o nicho que o cara buscou errado, né? Porque todo mundo tem o seu nicho, todo mundo vai se achar, não se preocupe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem procurado o seu futuro namorado ou namorada no lugar certo? Ou tem ido nas baladas da vida? E tem tudo que é balada. Balada LGBT, tem balada sertaneja, tem balada... Eu sei porque, assim, eu moro numa cidade que as coisas é tudo escondido, mas ao mesmo tempo a gente sabe. As coisas eu ouço e eu observo muito, não é que eu participe. E se eu fui uma vez na vida, nunca mais irei, né? Já há muito tempo atrás, assim. Mas não aconteceu nada, mas eu já via muita coisa assim que, não, aqui não é meu nicho, aqui não é meu espaço, né? Dá pra encontrar também namorado na igreja? Dá. Ontem mesmo eu tava pensando. Antes da pandemia, eu ia... Não vou dizer onde. Não é onde eu vou agora. Era outro lugar. Era um outro lugar, mais amplo. Chamava o povo todo de Curitiba. O pessoal vinha de busão, vinha de carro, coisa e tal. Aí eu mesma, antes de dormir, tava pensando que me jogaram na cara. Aquilo me rendeu amizade mesmo. Nunca mais... Não dá pra sair com a moça. Desejo tudo de bom pra ela. A gente teve uma amizade muito boa no trabalho. Foi a única pessoa da parte profissional que eu levei pra vida até uma parte. Depois não mais. Depois que ela se separou, ela ficou esquisita. E ela jogou e eu querendo falar meu testemunho, eu tava querendo dar o testemunho pra ver se se ela quisesse aceitar Jesus de verdade e tal. Convidei ela pra novena da Nossa Senhora às quartas-feiras. Só que ela tinha uma visão da novena e eu já tenho uma outra visão de fazer novena. Porque eu posso até quebrar a novena, mas eu tô indo pra missa para honrar Jesus e agradecer a Nossa Senhora. Claro que eu sempre peço durante a novena, né? Mas ela ainda com aquela ideia de ir na novena como se fosse uma superstição. Cuidado, hein? Você às vezes tem devoção ao santo por superstição, do que você pode ganhar em benefício seu. Não da salvação da alma, nem entregar para o Senhor Jesus, né? Então, o que aconteceu? Essa moça chegou para mim e falou, você não vai achar marido na igreja, no banco da igreja. Na época, eu fiquei muito chateada. Eu lembro que eu ouvi um programa, que acho que não existe mais aquele... Deve existir, mas é outro padre. Era um programa entre 10 até 11 da noite, na Canção Nova. Tinha o Padre Paulinho. O Padre Paulinho não está mais aqui no Brasil, eu acho. Não sei se voltou. Ele estava em Portugal a última vez. Não sei também do Padre Paulinho. Mas faz anos isso. Quer dizer, foi logo depois da reconversão e faz tempo. Aí ela falou, eu fiquei magoada. E na época, eu ia, então, sempre no mesmo horário. Era bem regular, assim. Hoje em dia não dá muito. Aí eu ia e tinha um senhorzinho lá. Eita, Maria Helena. Paquerando, velho. É mais velho que eu, porque veja bem, eu tenho 47, então ele olhava assim, passou dos 40. Até eu falo assim, quem tá com 40 e poucos anos, na faixa do 40 até 49, ou 48, eu chamo de idade indefinida. A cara da pessoa tá numa cara indefinida, assim. Porque até os 30 e poucos dá pra ver que a pessoa tá com 30 e pouco. E quando tá na casa dos 50, eu já sei que tá com a casa dos 50. Mas a fase dos 40 é aquela fase indefinida, que parece 30, mas não é 30 e também não é 50. Então eu sempre olho pra cara do jeito da pessoa e falo, não, essa pessoa está com aquela idade indefinida, deve estar na casa dos 40. Então, essa pessoa, esse senhorzinho, não estava na casa dos 40, já devia estar nos 50 para 60. Mas era um senhorzinho ajeitadinho, sabe? Gordinho. Aí... E toda vez ele
olhava para mim, eu olhava para ele, né? Isso foi, acho que por volta de final de 2018 para 2019, e aí, ai, será que eu chego? Será que eu não chego? E toda vez eu chegava, ele já tava, e aí quando ia na fila da comunhão, um olhava para a cara do outro, fila não, procissão, e aí na saída olhava também, dava uma risadinha, ele ia embora, e tal, e eu sondando, pronto, veio o coronavírus, acabou com a alegria. Resultado da coisa. Virou crush, né? Um era o crush do outro e paquerando não deu pra chegar junto, assim. Eu não dei abertura e eu tava meio assim. E, ai, se eu soubesse que ia entrar o coronavírus, eu já acho que eu chegava assim e esbarrava, né? Ai, desculpa, meu senhor. Né? Podia ter aproveitado um pouco. Então, o que eu quero dizer é assim, às vezes você encontra na igreja também, não é porque a pessoa falou que você não vai encontrar no banco da igreja. Aí, o que acontece? Na minha cabeça, eu rebati uma coisa falaciosa da minha colega. Eu achei, sim. Aí, no final, eu achei, só não deu certo porque entrou o coronavírus. E porque eu tava com excesso de timidez e o homem também não via anel na mão, apesar que isso não é indicativo de nada, né? Anel com um anel, sem anel, às vezes a pessoa entra sem o anel e não tem anel, e, né? Também às vezes a pessoa tá sem anel e é padre, só tá vestido de civil, né? Sem a roupa. Não é? Pois é. Né? Não adianta, fica paquerando o crush e quando vê, ixi, não dá, né? Então, quase. Foi quase, né? Então, tem que observar os sinais, ver se tem alguém interessado em você, se você não é o crush de alguém, qualquer coisa pede, faz a experiência do São Padre Pio de Petrautina, né? Pede pro seu anjo da guarda fazer um radar móvel lá dentro da igreja, será que tem alguém afim e sei lá, tem alguma pessoa com virtudes, certo? Para fazer um ajuntamento de namoro e tal, etc, né? Mas se você quer ouvir histórias de ótimos namoros, ótimos encontros, assim, o professor Felipe Aquino, no dia 12, porque veja bem, eu tô gravando já no dia 13, o de domingo eu vou gravar agora daqui a pouco, então tá atrasado, tá? Olha, eu sofri diferente nesse dia dos namorados. Não foi por conta de, tô sozinha. Não, houve outro problema externo que me tirou do sério. Mas não é nada grave, já tá tudo resolvido. Sem contar que aqui em Curitiba fez uns 3 graus e ainda eu resolvi ir na missa bem mais cedo, num outro lugar. Quase morri congelada. Credo, gente, que frio que tava ontem. Mas o professor Felipe Aquino colocou no Instagram como que ele conheceu a falecida esposa. Eu achei muito bonito, muito lindo. Então, quando é para ser, será, tá? Mas continue rezando, mas principalmente entregue esse seu desejo no coração do desejo de Deus também. Porque senão não vai dar certo as coisas, né? Aí só vem coisa para atrapalhar a tua vida, fazer tua cabeça. E relacionamento humano é coisa para a vida inteira. Ainda mais quando gera um filho no meio, tá? Então são situações assim que é preciso ter muito, peça sabedoria, peça discernimento. Isso também é um ato de sabedoria, né? Então, para as coisas acontecerem. Não deu certo? Houve traição? É difícil, né? Mas a questão ainda é o perdão, é pedir também discernimento, como agir, não parar, pedir mais fé. Santo Antônio vai te ajudar, né? Então, nesse dia de Santo Antônio, a única coisa que eu peço é não coloque Santo Antônio só como casamenteiro. Santo Antônio, ele tem uma gama, ele tem uma complexidade de carismas só nele. Só nele, mas assim, você é da pregação, é da RCC, quer o Espírito Santo, pede para Santo Antônio te ajudar. Não é porque ele é lá da Idade Média, é chamado de... Por que ele é martelo dos hereges? Porque ele combateve fortemente as heresias campesinas. Não, se eu falar campesinas é coisa de esquerda. Camponesas, né, das ideias camponesas da época. Quer ver? Muitos historiadores franceses e até da Itália, mas principalmente da França, eles falam dos cátaros, dos albigenses, e sempre colocando os hereges lá como vítimas. Claro, foram vítimas mesmo de inquisidores, filhos da igreja que estava mais para sádicos do que propriamente justiceiros também. Então, isso é muito grave, né?
E a igreja não se pronuncia até hoje. Mas os autos dos autos da Inquisição, principalmente da Idade Média, tem relatos muito interessantes que dá a impressão que o cara tomou um LSD assim e viajou nos gnomos. É muito doido. Para finalizar, aí já não é muito da parte católica, mas é sobre os autos da Inquisição. Eu vou sugerir um historiador italiano, eu gosto muito dele, né? Tem 2 livros a respeito do estudo dos autos inquisitoriais de situações. Eu só não sei dizer se os hereges eram dessa linha, tá? E também não sei se é da mesma época. Tem que observar porque da Idade Média para a Idade Moderna, a caça às bruxas foi bem medonha mesmo, tá? Então tem que reavaliar mais para você entender, se você não conhece, nunca ouviu falar. Então tem um historiador chamado Carlo Ginzburg. Teve um livro na década de 90 para os anos 2000 que fez um sucesso de vendas, porque você pode ler ele de uma forma literária, mas ele é um material histórico. Então, para quem é da história, historiador, ou quer conhecer como é que é o trabalho do historiador, Carlo Ginzburg é um grande medievalista, quer dizer, historiador da época, né? Não estou falando medievalista porque provavelmente deve ser autos da Inquisição da Idade Moderna. Agora não me recordo qual que é o recorte temporal dele. Mas é aquilo que acontecia até a finalização, que nós sabemos que é a queima do povo, como Joana d'Arc, né? O julgamento final era o quê? Ou joga na água ou era queimado no fogo. As duas formas era para purificação, porque para salvação da alma e tal. Mas por conta disso havia muito sofrimento, muita tortura. E tem então o livro, um dos livros que você pode ler de uma forma literária, mas depois de uma forma como um método de trabalho histórico, forma de trabalhar na história, trato das fontes, análise, questionamentos, contexto, etc., é O Queijo e os Vermes, da editora Companhia das Letras. Inclusive, a Companhia das Letras tem uma gama de livros do Carlo Ginzburg, desde a parte da teoria da história, como fazer a história, trato das fontes e tal, que é a forma como o historiador lida com isso, com o seu trabalho. E um outro livro, que aí sim parece que o povo tomou um LSD bem medonho, chama Andarilhos do Bem. Então, O Queijo e os Vermes é o mais conhecido. Dessa época que eu falei para vocês. O Andarilhos do Bem também trata sobre uma região de camponeses que deu um surto psicótico. Deve ter dado isso mesmo. Foi um surto psicótico que mexeu com as ideias, com as imaginação e com os sonhos, inclusive, de uma população local, e que o povo inteiro ali foi para a Inquisição, né? Mas então, O Queijo e os Vermes é teologia da cabeça de um moleiro, de um cara que fazia farinha. E o Andarilhos do Bem se refere a uma comunidade pequena, analfabeta, simples, mas que de alguma forma entrou num surto, sabe? Então todos entraram na rota dos processos de inquisição da Igreja Católica, certo? Mas assim, se você, de repente, sei lá, caiu no meu áudio e tal, gosta dessa parte, é historiador, ou é da linha, ou tá fazendo pós, de repente da literatura foi pra história, que tem muita gente que faz isso, e vice-versa também, mas geralmente é o contrário, o pessoal da literatura quer encarar uma pós em história. Então, o Carlo Ginzburg, ele tem uma escrita literária muito boa, não é difícil de ler, é prazerosa de ler, porque tem uns historiadores que é difícil, hein? Pelo amor de Deus. É complicado. Não dá pra nem entender o método que o cara fez e também não dá pra entender o que ele tá querendo falar em cima da fonte. O cara tá delirando em cima da fonte, né? Quando eu falo fonte, é a fonte histórica. É o material que ele se utiliza para poder criar tudo aquele material. Tá? Que são as fontes históricas? Autos da Inquisição, se for da Idade Média. No caso de Santo Antônio, dá para estudar? Dá, mas aí são relatos orais, né, da época. Santo Antônio era tido como santo em vida, então a beatificação dele aconteceu, acho que uma década depois, ou poucos anos depois da morte de Santo Antônio, para ver como ele era muito popular na época.
Então o título de martelo dos hereges não é à toa. Ele combateu uma das heresias mais horríveis que teve na época, então por isso que é importante entender o contexto histórico em que Santo Antônio vivia. Ele fazia combates de pregação, porque os hereges enfiavam na cabeça aquelas verdades que estavam se espalhando entre os camponeses, o diz que me diz. Né? Então isso é muito importante em dias atuais, porque não se fala, a única pessoa que fala, tem a capacidade de falar abertamente como uma forma de denúncia, é o padre Paulo Ricardo. Ele diz as heresias, não desmerecendo o padre Ronei, que chama o povo de herege, né? Porque errado o padre Ronei não está. Mas é necessário apontarmos quais heresias que estão voltando, que haviam sido suplantadas lá desde o fim da antiguidade até hoje, Idade Média, Idade Moderna e tal, que são heresias que estariam enterradas, que literalmente voltaram à vida. A gente está falando as mesmas coisas que aqueles camponeses da Idade Média, os albigenses, os cátaros e papapá, como é que é? Nestorianismo, né? Então essas coisas é importante a gente estar avaliando. Porque o povo, sabe, aí que eu penso que o Jung tem mais razão que o Freud. O Jung fala dos arquétipos e daquela coisa inconsciente que vai vindo de geração em geração, que volta. Por isso que ele fala do herói, Jung fala do herói, arquétipo da bruxa, da mulher sábia, do homem sábio, do mago, etc, etc, etc. São arquétipos que vêm vindo e não adianta, vai sempre voltar. A bruxa já não é como aquela bruxa de cabelo desgrenhado, né? A curandeira, o curandeiro, o cara que tem o conhecimento, muda um pouco o formato, mas digamos, não sei como é que eu falo lá no Jung, mas aquilo do inconsciente sempre vai estar voltando. Né? Quando você vê um livro que tem um do Mircea Eliade, eu falo Mircea Eliade, não sei como é que se pronuncia. O mito, ele fala, acho que é isso, né? Mito do Eterno Retorno, que é da história das religiões. Agora me perdi. Mas quando fala disso, são autores que bebem da fonte de Jung. Né? O símbolo da cobra que morde o seu rabinho lá, que forma um círculo perfeito, é o mito do eterno retorno, o Ouroboro. Então, tudo isso sempre está com uma teoria de Jung. E, às vezes, eu acho mesmo que Jung tem razão. Coisas voltam. Certos conhecimentos voltam na boca de gerações jovens, assim, tipo, o negócio tá perdido há 500 anos, o negócio voltou de novo. É como se a estrutura do DNA da pessoa falasse, não, eu meditei e tá aqui, pá, e faz sentido. Mas não faz sentido na doutrina da Igreja Católica, não faz sentido dentro da tradição católica, não faz sentido no coração de Jesus, entende? Então, são coisas que os concílios foram já afirmando, todos os concílios que a Igreja fez, tá lá assinado com a participação, né, de todo mundo lá, e o negócio volta. Talvez você fale assim, não, mas é o demônio que às vezes sopra, né? Pode ser. Né? Mas Jung também pensou diferente, quer dizer, pensou, colocou e tá lá. Certo? Então, eu tenho... Esse meu canal, eu sempre é aquela coisa de fazer uma denúncia das novidades que querem enfiar dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque a maioria é baseada em mitologias, coisas da cabeça de alguém, coisas que já foram suplantadas dentro dos concílios. Às vezes eu falo umas bobeiras aqui, mesmo errando na parte histórica, porque eu falo na hora. O certo era eu fazer uma pesquisa. Mas não tenho tempo mais, né? Eu sou uma péssima historiadora até, se for falar, mas de vez em quando me vem um pensamento, eu preciso desenvolver, e aí eu me perco um pouco no tempo e no espaço, que não é o certo. Mas eu vejo tanta coisa que vem do esoterismo para dentro da Igreja Católica. Ontem eu conversei com uma parente, a menina está fazendo radiestesia.
Pô, minha parente tá fazendo radiestesia. Aí vai perguntar, mas quem que tá fazendo isso em você? Ah, minha nutricionista. Olha, dá vontade de chegar, não sei se tem um conselho regional aí dos nutricionistas, de falar, olha, tem uma nutricionista aí que tá fazendo medicina alternativa, isso aí pode? Aí ontem também eu vi no Domingo Espetacular um negócio de azeite, o cara com um negócio de radiestesia, um pêndulozinho lá, vendo a energia da pessoa quando bebe, antes de beber o azeite e depois que bebe o azeite. Gente, isso daí não é pro católico e pro cristão fazer. A gente não é movido só pela energia corporal. A gente é movido por Jesus, pelo sopro do Espírito Santo, né? Então se eu perdi, nossa, gente, eu tenho que partir para a liturgia. Se eu perdi 40 minutos falando umas abobrinhas, é o seguinte, vamos meditar direito na questão dos santos, nas imagens que os santos carregam, na história de vida dos santos, nos carismas que os santos professaram, porque não é a questão do mérito humano, eu estou falando da graça de Deus que se manifestou nas qualidades humanas. E a gente não pode reduzir um santo na graça de Deus a um santo casamenteiro. Não! Para com isso, né? Enfiar o santo de cabeça para baixo. Agora o pessoal parou, né, de fazer, porque sabe que é errado. Mas ainda tem muita gente que vai nas novenas, vai comprar o bolo do Santo Antônio de forma supersticiosa. É muito errado, né? Mas se isso for para conversão, né, vamos pedir a conversão de Deus para arrecadar fundos para a paróquia, né? Tem muita paróquia que, graças a Deus, vai poder pagar umas contas aí de reforma com essas festas, né? Aliás, o que mais vende é o bolo de Santo Antônio, gente. O que tinha de paróquia essa vez vendendo bolo, tomara que pague as contas aí. Mas tem paróquia aí que já tradicionalmente faz a venda. Olha, teve uma aí que foi bem. Eu fiz as contas lá, porque a pessoa falou que foi vendido, quanto é que é? Foi vendido 20 mil pedaços de bolo? Desde o dia 8. Desde o dia 8 até hoje, que é o último dia, né? Diz que já tinha vendido 20 mil pedaços. Aí, como eu sabia o valor do pedaço, eu falei, uia! E vai vender mais ainda, hein? Isso que não é o local mais tradicional da venda do bolo do Santo Antônio, que o bolo mesmo do Santo Antônio é lá na paróquia dos Freis. Não falaram, os Freis não falaram quanto que venderam, mas a quantidade de pão de ló que tava empilhado lá, que eu vi, uia! Acho que ali foi mais de 20 mil pedaço, né? Sabe? Então, mas é tudo para quê? Para fazer o fechamento das contas do ano, né? Que é o momento. Porque todos vivem de caridade, então é o momento de fazer um caixinha para poder reformar a igreja e tudo. E Santo Antônio também graças a Deus, ele é bem generoso nessa parte. Bom, chega do pitaco, já falei as referências historiográficas. Não tem nada a ver com Santo Antônio, eu não conheço nenhum. Não, o único livro dele, ele é doutor da igreja, eu posso indicar, é o Sermões. Sermões, acho que é isso. Sermões de Santo Antônio de Pádua, da editora Vozes, é um livro que custa mais de R$300. Mas é enorme. Eu tô com desejo de comprar, mas ao mesmo tempo eu não posso comprar. Sabe? Porque depois, o que eu vou fazer com um livrão desse? O que vai ser dele, né? Então eu tô pensando se eu não compro digital ou eu acho que eu tenho baixado uma obra do Santo Antônio da versão antiga da Vozes. Então aí eu vou ter que procurar na minha nuvem particular, né? Enfim, então vamos lá. Para essa segunda-feira, a primeira leitura é o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa, e em troca eu te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa dessa resposta que lhe deu Nabote de Jezrael. Não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer nada. Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer?
Ele respondeu: Porque eu conversei com Nabote de Jezreel e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: Bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote em Jezreel. Ele escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: Proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, subornai 2 homens perversos contra ele que deem este testemunho. Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinham enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote, dizendo de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. E, em virtude disso, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: Levanta-te, toma posse da vinha que Nabote de Jezreel não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezreel e dela tomar posse. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 5, com o refrão: Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ao meu Rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruí o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 5, versículos 38 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a túnica, dá-lhe também um manto. E se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse domingo da Santíssima Trindade, que foi João 16, versículos 12 a 15. Bom, eu já falei bastante, vou encerrando tudo por aqui.